Responda esta pergunta. A gente já, por várias vezes, contra o Goiás, contra o Cuiabá, a gente falou, esse agora jogo vai decretar se o Vasco vai ou não continuar brigando para não cair. Vai ou não continuar brigando para não cair. O Vasco já saiu da zona e já está 2 rodadas sem estar nela, né? Você acha que esse confronto com o Cruzeiro, ele vai... O Vasco vencendo, ele vai dizer assim, acabou mesmo esse negócio de rebaixamento? Ou acho que ele vai brigar até o final? Não matematicamente, mas você dá um salto muito grande. Porque você abre 6 pontos de um adversário direto. Fora o Bahia, que também tem uma pontuação bem abaixo do Vasco. Se eu não me engano, o Vasco abriria 5 pontos. E não só isso, o Vasco cola lá em cima, Fernando. O Vasco fica a 1 ponto do Corinthians, o Vasco empata com o Internacional, tá? E fica, se eu não me engano, a 3, 4 pontos do Fluminense. Então, assim... A realidade do Vasco, se vencer o Cruzeiro, é pensar muito mais numa Sul-Americana do que numa zona de rebaixamento. Tem que pegar os últimos jogos, obviamente, se garantir matematicamente, mas pensando até depois de vencer o Cruzeiro, em pensar numa Sul-Americana. Cara, olha só, nosso objetivo, a gente está com 43 pontos, hipoteticamente falando. Vamos pensar lá em cima? Vamos. Pega o jogo contra o Corinthians, que é um adversário direto, tá? Nessa briga pela Sul-Americana. Aí pega o Red Bull Bragantino em casa também. Enfim, são jogos aí onde o Vasco da Gama... Quem em casa? O Red Bull Bragantino. Mas quem em casa? O Vasco em casa. O Vasco em casa? Última rodada. Eu tento ganhar do Santos do Cruzeiro. Isso, fechou? por favor. Pode ser, vamos Aí embora. acabou. Tá, eu tô dependendo do fogão também. Tem o Grêmio você também, né? Tem o Grêmio. Tá bom. Tem o Grêmio também. Bora. Fechado. Tá bom. É a nossa A tabela do Você Vasco não é fala difícil, nada. né, cara? É uma tabela difícil. É muito difícil. É bem difícil. É muito difícil porque o Vasco tem um tabu muito grande contra o Corinthians. Tem muita dificuldade, tudo bem, que com algumas ajudinhas da arbitragem acontecendo muitas vezes, mas tem muita dificuldade para poder vencer do Corinthians, que sempre teve grandes equipes. E se tem um momento que o Vasco é superior ao Corinthians jogando futebol, é hoje. É hoje que o Vasco vai jogar em São Januário, com um time mais confiante, um time melhor até do que vem desempenhando em campo. Então, para mim, tem essa oportunidade aí de vencer o Corinthians. Vencendo o Cruzeiro, é a pá de cal no Cruzeiro e é um pensamento de um respiro de, olha, vamos pensar em outros objetivos. E aí, eu acho que ficou muito emblemático também aquela briga dos torcedores do Curitiba com o Cruzeiro, em colocar, infelizmente, o Cruzeiro ainda nessa areia movediça da zona de rebaixamento para essa temporada, né? O Vasco já respira, parece que ele tem um outro comportamento. Um outro comportamento também, né? O Cruzeiro está seguindo o roteiro de time rebaixado. Tanto é que, se a gente for analisar, quem assumiu um comando técnico agora, na saída do treinador, foi Paulo Autuori, que estava como dirigente no clube. E assim, na simulação que eu faço, eu boto o Cruzeiro rebaixado, porque, na minha opinião, tem um ponto aí que vai contra o Cruzeiro. Porque a torcida, por exemplo, do Vasco abraçou o time, a torcida do Santos abraçou o time, a torcida do Bahia abraçou o time. E lá no Cruzeiro, a torcida não abraçou, muito pelo contrário. Está, entre aspas, em guerra com a atual gestão, sobretudo com o dono da SAF, que é o Ronaldo Fenômeno. Então eu vejo o cenário terrível assim para o Cruzeiro. Eu acho difícil o Cruzeiro se salvar desse rebaixamento em 2023. E não vai ter nem oportunidade de abraçar, Vene. Porque o Cruzeiro provavelmente vai jogar até o final do campeonato sem torcida. E quando eu digo assim, abraçar, sem torcida, mesmo jogando fora de casa, de repente a torcida fazer um apoio ali na porta do CT, mas nem isso eles estão fazendo. Isso. Pelo contrário, é só protesto. Vamos colocar na tela. Assim, não tô torcendo pra ninguém, eu torço pro Botafogo. Mas eu não queria que nenhum time SAF caísse. Não queria. Eu queria que isso se fortalecesse no Brasil, que eu acho que vai ser um grande já caiu, né? Que é o Curitiba, por exemplo. Coloca aqui, ó. O Curitiba. Só. Põe aqui na tela. Ivone Rosa. Vasco briga pela Sul-Americana e não para fugir do rebaixamento. Foi isso que o Pedrosa acabou de falar, né? Se vencer o Cruzeiro. Então... Porque se você não vence o Cruzeiro, vamos dizer, que o Cruzeiro vença o Vasco. É 40-40. É verdade. Então a briga vai ser... O Campeonato Brasileiro tá tão doido que, se a gente parar e analisar, o Cuiabá tem a mesma pontuação que o Fluminense. E a gente tá falando de Cuiabá correndo risco de rebaixamento 2 rodadas atrás. Mas a gente também lembrou um Cuiabá que teve uma reta espetacular ali no final do primeiro turno, que é meio louco. Ó, no Botafogo, a chegada de Thiago Nunes já tá movimentando. Essa zona nebulosa, que assusta todo mundo, aí que a gente colocou 5 candidatos para 2 vagas, né? No nosso entendimento, o América matematicamente já caiu, o Curitiba mesmo com a vitória em cima do Cruzeiro na última rodada. Pra gente aqui também já foi, né? Muito difícil essa recuperação do Curitiba. Acho muito difícil. Apesar de Valente estar jogando organizado, buscando resultados, ganhou do Galo fora, ganhou o Clássico. Do Inter, ou empatou com o Inter. Ganhou o Atletiba.
Ganhou do E com Cruzeiro. todo respeito, né? Aqui não é ninguém aqui está diminuindo o Curitiba. Curitiba é campeão brasileiro, tem uma história maravilhosa, mas infelizmente a gente tem a opinião. Demorou de para que- reagir. Demorou demais para reagir, Ele né, tem Henrique? 12 pontos É. a serem disputados, só que o Bahia, que é o primeiro, tem 9. Então, assim, teria que De fazer... distância, né? De distância. Teria que fazer um campeonato praticamente... E vencer torcer as para 4 todo ainda. mundo perder. Torcer para Goiás perder tudo, Vasco Muito perder difícil. tudo, Cruzeiro perder tudo e Bahia perder tudo. Vamos lá, então, entre esses 5 candidatos para 2 vagas de rebaixamento, ainda com esse fantasma assombrando. Vamos falar desse Vasco, então, que tem um jogo a menos, tem ainda 5 rodadas. O Cruzeiro também tem 5 rodadas para jogar. A gente falou, né, no camarim ali sobre pontos e performance. Nenhuma dessas equipes estão performando para vencer. Só que algumas Então, estão tendo... o Vasco, eu acho que tá. Ontem ele saiu um pouquinho do que ele vem apresentando. O Vasco jogou bem contra o Botafogo. O Vasco jogou bem contra o Flamengo, mesmo perdendo. Não achei, não. Deixa eu lembrar essas últimas rodadas. Contra Goiás. o Goiás. Contra o Cuiabá, fez um jogo honesto. Jogando em Cuiabá. Um bom jogo só foi contra o Botafogo. Mas eu achei, e o Grafite chamou a atenção, perfeita, no tom certo, a coletiva do Ramon. Perfeito. Ele faz um grande trabalho. As escolhas, claro que ninguém é 100% perfeito, mas ele tem acertado na maioria delas, nas substituições, na montagem dos 11 titulares. E a leitura que ele fez ontem do jogo foi exatamente isso. O Vasco não fez uma boa partida, o Vasco competiu. Conseguiu o resultado, tem que ser comemorado, te coloca numa situação mais confortável, tira a cabeça ali, né, da confusão, mas precisa jogar mais, como o Rick falou, porque contra o América ele não fez um bom jogo. Não fez, o jogo foi ruim do Vasco. Te contar o caso Ramon Dias. Eu fui no shopping esses dias para levar meu filho para brincar. Aí tem uns 3, 4 dias. Aí tô vendo uma perninha arcada, um velhinho, né? Bermudinha, camisetinha apertadinha, aí bonezinho, meio escondidinho. Eu falei assim, essas perninhas arcadas é a passada. Se não engana, ei, Grafa, a gente já conhece de longe. Aí quando eu passei perto, era o Ramon Dias. No meio do shopping, eu tô sentindo que ele tá meio disfarçado. Falo, fala, mister. Ele nem olhou para nós. Oi. Falou que passou direto. Mas tá fazendo um trabalho espetacular à frente do Vasco. E eu gosto de pessoas sinceras. Eu também. Que quando vão na coletiva falam aquilo que todo mundo viu. Ninguém precisa enganar ninguém, todo mundo conhece de futebol. Eu não gosto de treinador que fala e que tenta, não, mas os números e isso, o time fez uma grande partida. E ele poderia se pautar no momento em que a vitória nesse momento do campeonato é mais importante que o rendimento. Ele poderia, não, a vitória, é isso que importa, o rendimento a gente conserta durante... Nada. Ele foi lá na ferida e falou, tô decepcionado, o time não jogou bem, não foi isso que a gente treinou, essa semana a gente tem que treinar mais para continuar sonhando com a permanência. Perfeito, Ramon Dias, em tudo. Caio, continuando falando do Vasco, vamos mandar um abraço ao nosso amigo Pedrinho, esse sem vergonha que a gente ligou para ele. Presidente! Parabéns, amigo! É um sem vergonha, você que você nem para mandar um vídeo pra gente, que a gente torceu. Olha que imagem legal dele, né? 3 votos. Chapa branca, 1.719. Chapa loiro, 19. Eu acho que o Vasco da Gama está na hora de dar exemplo de uma eleição. Foi uma eleição democrática, com uma participação muito grande do associado e, com certeza... Não sei se vocês estão escutando aí o Pedrinho. A turma é boa, é mesmo da Fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Tá aí, Pedro, a gente deseja o melhor possível, que você tenha discernimento para comandar o Vasco como presidente. Todo mundo sabe o amor que você tem, você foi criado dentro de São Januário, seu pai trabalhou dentro de São Januário, a gente sabe do seu sonho, aqui você tem nossa torcida e a gente sabe que você é um cara capaz, estudou, se preparou, é conhecedor do assunto, da matéria e nossa torcida, né, para que dê tudo certo, para que você não se envolva nessa política podre de dirigentes antigos.
que isso não te contamine, porque você é um cara com coração bom e muito capacitado para estar no cargo que está agora. Tem muita gente boa dentro do futebol, mas eu gosto quando ex-atletas assumem cargos de liderança dentro dos clubes, desde que ele se prepare para isso. Preparação, E o exatamente. Pedrinho é um cara que tem conhecimento da casa, identificado com o clube, apaixonado pelo Vasco e pronto para um desafio desse tamanho. E espero que a SAF, tendo um presidente entendedor de futebol, que sabe de mercado, que sabe o tamanho da encrenca que está o Vasco, sente na mesa e ouça o Pedrinho. Não só para que ele cuide da área social, mas que busque a opinião dele em relação a futuras contratações. Busque estar perto, né? Até porque tendo o Pedrinho do lado, ele tem a torcida do lado, né? Que é um cara que é adorado pelo torcedor. E como amigo, você sabe que eu torço sempre pelo teu sucesso e você é merecedor. E vai dar certo, cara. Como deu aqui quando você estava com a gente, como deu dentro de campo, agora nessa nova função você vai brilhar também. Ele estava com a camisa em homenagem... E a tinta, viu? Isso que eu ia te perguntar. Primeiro, ele estava com uma camisa em homenagem ao pai, o seu Hélio, né? Que faleceu já há algum tempo, com o símbolo do infinito ali atrás, dizendo que o pai dele não se foi e, obviamente, estava materializado nele ali. Ô, Graf, eu ia te perguntar isso, tava bom ali? Ou ele precisou te chamar? Não, que a gente tem um fato desse, né? Que ele te ligou, Graf, vem aqui me ajudar. Por que ele te chamou no quarto para ajudar, hein? Não, a gente estava lá no Catar e aí o Pedrinho veio embora antes, né? Ele e o Lédio, né? E aí no dia que ele estava saindo, ele me chamou lá no quarto dele.